Tu me, uno di quei tre è figlio a te. E chi ti crede? Uno di quei tre è figlio a te. Ma state zitta. Ti potevo dire che erano tutti e tre figli tuoi. Ci avresti creduto, te lo facevo credere. Ma solo uno è figlio tuo. Fala aí pessoal, começando agora o episódio 229 do podcast Filmes Clássicos. Este episódio vai ser um pouquinho diferente porque pela primeira vez na história deste podcast a gente vai gravar um episódio para o PFC e eu não estarei presente. Vou só fazer essa cabeça aqui para introduzir o filme, que hoje será Matrimônio à Italiana. E eu não pude participar por razões pessoais, acabei não tendo tempo para me preparar e você sabe que aqui o nosso objetivo é trazer informação de qualidade sobre os filmes e diretores que a gente conversa aqui no PFC. Mas a gente está muito bem servido, nada melhor do que o pessoal lá do PCI, Podcast Cinema Italiano, tocado lá pelo meu sócio aqui, Alexandre Cataldo, e pelo Tony Vendramini, que agora também tem a Luísa Lopes, e os três estão participando aqui deste episódio, conversando sobre este filme de Vittorio De Sica, com Marcello Mastroianni e Sophia Loren. E a razão de a gente ter escolhido esse filme aqui foi para celebrar o centenário de Marcello Mastroianni, que se estivesse vivo, completaria 100 anos agora no dia 28/9. Por isso que você está ouvindo este episódio que foi lançado nesta data. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcasts. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas para a gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Matrimônio à Italiana. Matrimônio all'Italiana, título original, filme de 64, dirigido pelo Vittorio De Sica. Para falar sobre esse filme, temos o Tony Vendramini. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Tony? Beleza, tudo bem, tudo certo. E a Luísa Lopes, estreando aqui no podcast Filmes Clássicos. Oi, gente, tudo bem? Fala, Luísa. Tudo bom, Luísa? A Luísa é uma parceira recorrente, uma parceira fixa do podcast Cinema Italiano. Na verdade, nós somos os três do podcast Cinema Italiano invadindo o PFC hoje e tomando conta da casa, porque o dono da casa não compareceu, né? Que é o Fred, é verdade. Um dos donos da casa. E aí nós estamos aqui fazendo a festa. Vamos falar aqui de... Bom italiano é quando o gatto non c'è, i topi ballano. Os ratos dançam. Estamos aqui falando de um filme italiano, de um grande diretor italiano com dois stars, grandes estrelas do cinema italiano, talvez os atores italianos masculino e feminino mais populares, né, no mundo todo. Acredito que isso aí, sem dúvida nenhuma, né? E vamos falar dele. E a escolha desse filme se deveu ao fato de que neste mês de setembro de 2024, Marcello Mastroianni completaria no dia 28 seu centenário. E Sophia Loren, um pouquinho antes, dia 20 de setembro, completa 90 anos. E aí nós tratamos de escolher um filme em que a dupla atua junto para homenageá-los, para falar do filme. Eu diria até que a escolha desse filme foi um pretexto para falar dos dois. Mas não que o filme seja um filme que não mereça bastante atenção, muitos comentários, assim como seu diretor. E assim, inclusive, como a peça, né, que dá origem ao filme, que a gente, acredito, vai falar um pouquinho dela, até porque tem um grande artista por trás dela, grandes artistas por trás dela, ator, escritor. Pazzo, 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 pazzo,
Ma non una, ma 100 volte, 1000 volte pazzo. Ma che 1000 fate? 1000 volte pazzo. E aí, pessoal, primeiro eu queria passar a palavra para a Luísa, que está estreando aqui. Apesar de que quem escuta sempre o podcast Filmes Clássicos já escutou ela participando indiretamente, quando a gente relançou aqui dentro do PFC 5 episódios do PCI, sendo que alguns deles tinham a participação dela, mas gravando diretamente com a gente é a primeira vez. Então, Luísa Lopes, de São Paulo, curadora da Mostra Permanente de Cinema Italiano, lá em São Paulo. Apresente-se e diga pra gente como que começou a tua cinefilia, teu gosto por filmes antigos, filmes clássicos, do modo geral, né? Não especificamente falando de cinema italiano. Olá! Bem-vinda, né? Obrigada. Bom, eu sou a Luísa, como o Alexandre já disse, não sei exatamente como que eu devo me apresentar, assim. Eu gosto de cinema, acho que a minha experiência com cinema vem de muito tempo, de quando eu assistia os filmes com o meu pai, assim. Eu lembro de algumas memórias minhas, assim, quando eu era muito jovem, pré-adolescente, talvez assistindo Os Pássaros, do Hitchcock com meu pai, assim. Eu cresci nos anos 90, então o que o meu pai deixava eu assistir é bem diferente do que eu deixo minha filha assistir, por exemplo, né? Mas a minha experiência com o cinema começa daí. Depois, já adulta, eu comecei a trabalhar no CPC da UMES, que muita gente deve conhecer por causa dos filmes soviéticos e russos, mas, né, do meu lado eu comecei a trabalhar no Cine Teatro Denoir de Oliveira, que é administrado pelo CPC da UMES, e lá a gente tem a Mostra Permanente de Cinema Italiano e algumas outras mostras, né? Então, parte daí, assim, o meu conhecimento, o meu gosto pelo cinema, e aí eu conheci o Alexandre, conheci o Tony, e por aí vai. Tá certo. E acrescentou muito lá no podcast Cinema Italiano, né? Foi muito bem-vindo. Obrigada. É isso aí, então. Dito isso, vamos para Matrimônio à Italiana. C'è uno so che di strano, che non fa più tratto, credevole fa alla cassa. Un momento, vengo! E aí, vou primeiro pedir que vocês falem para mim o que vocês acham desse filme. Vou me permitir começar. Um filme que eu tinha visto há bastante tempo. Não tinha uma lembrança particularmente boa dele ou ruim. Na verdade, lembrava pouco. Obviamente são filmes que ficam marcados por serem filmes, parte desse conjunto em que reúne, né, de filmes que reúnem Mastroianni e Sofia Loren, e por isso já é um filme conhecido, popular para quem é cinéfilo. Mas de alguma maneira eu acho que, por outro lado, a gente meio que assume que são filmes apenas para isso, apenas veículos, né, para o estrelato deles. E não é de todo errada essa noção, porque foram filmes que tiveram bastante sucesso por conta disso, e foram muito vendidos nos Estados Unidos, no exterior, por causa disso. Mas, olhando com mais atenção, conhecendo a peça principalmente, conhecendo a outra versão que foi feita antes, fazendo comparações, a gente consegue gostar mais do Matrimônio à Italiana, entender melhor subtemas que estão nele. Então, para mim, cresceu demais, assim, ao olhar o filme com mais atenção. Revi 2 vezes agora pro episódio, vi material extra, alguma leitura, alguma informação adicional, e eu acho que ele tem bastante assunto para a gente tratar aqui. O que vocês acham aí, meus amigos? Digam. Bom, eu tinha visto já o Matrimônio à Italiana 2 vezes antes de combinar aqui essa gravação para esse episódio do podcast Filmes Clássicos. E assim como você, Alexandre, eu também não tinha ficado encantado por esse filme, não caía de amores por esse filme. E olha que o Mastroianni e a Sofia Loren, que hoje nós estamos aqui também homenageando, né, são talvez os meus 2 artistas preferidos de cinema. São os que eu mais gosto. E ainda assim esse filme não me chamou a atenção nas 2 vezes que eu tinha assistido. Assim como você, assistindo a peça, assistindo o filme anterior, de 1951, com mais informação, com mais conteúdo, tendo mais background mesmo para poder falar, eu passei a perceber esse filme como um filme muito bom. Eu passei a gostar muito mais do filme, muito mais. Porque a gente percebe algumas mudanças, percebe algumas decisões
do diretor, do Vittorio De Sica, dos roteiristas, e aí a gente acaba entendendo por que esse filme é tão legal, porque esse filme tem a sua importância. É verdade, é um filme que serve como veículo para as duas grandes estrelas, mas ele tem sua importância. Ele é um filme bom. Esse filme passou a figurar assim num bom conceito para mim. Eu vou começar falando igual a vocês. É um filme que eu não dava muita bola, né? Ele andava meio esquecido pra mim. Mas é um belo filme que me interessa também por querer conhecer mais dessa obra do Eduardo De Filippo, né? Do teatro napolitano, que depois acaba também indo pro cinema. No geral, o Matrimônio Italiano acaba sendo também uma grande crítica à sociedade napolitana ali, né? Então, acabou sendo um grande filme pra mim também. Me diverti bastante, assim, nesses estudos. Legal. Eu concordo. E quando você fala crítica à sociedade napolitana, em um momento mais extremo, mas eu acho que é uma crítica à sociedade patriarcal em geral, né? A gente vai falar sobre isso, que talvez seja mais fulgurante, assim, mais presente em Nápoles, né, do que no resto da Itália ou até em outros lugares. A coisa é mais gritante, mais visível, mais situações aí que a gente vê em mundo afora, inclusive em filmes mundo afora, de comportamentos extremamente misóginos e tratamento da mulher e coisa assim, que eu acho que é ideal ter uma mulher aqui para falar sobre isso também, né? É verdade, calhou de ser uma forma também de preconceito contra o povo napolitano, né? Falar que eles que são assim e tal, mas na verdade, na sociedade em geral, é também assim, só que de uma forma mais escondida, né? Exato. E só lembrando, quando a gente falou, eu, Tony, e acho que a Luísa viu também, a gente fala, viu a peça, bom, como assim? A gente estava lá no Teatro Quirino, lá em Roma, em 47, quando a peça estreou? Não, óbvio que não, mas é que essa peça, ela foi... houve filmada, uma versão dela, né, televisionada em 1962, uma versão importante dela, que foi encenada para a TV em 62, e se encontra esse registro, e é muito bom. E é um típico caso assim que é delicioso você comparar as duas obras, né, e traçar semelhanças e diferenças. E que acho que são duas obras interessantíssimas, e as diferenças não diminuem o filme, por exemplo, né, como geralmente se pensa, o filme não foi fiel à obra original, algo assim. Não, acho que o filme fez ótimas escolhas para ser um bom filme. E Alexandre, o filme de 51 também é um bom filme, e a peça para televisão também é muito legal. São 3 obras muito legais, né? Agora, falando da comédia social, da questão da comédia social, tem um ponto. É verdade, a crítica ao patriarcado está muito presente, mas tem uma crítica até à sociedade de uma forma geral, né? O próprio Eduardo De Filippo fala que o personagem da Filomena, a história toda é a reabilitação de um certo tipo de mulher, um grito de rebelião, né, num mundo turbulento do pós-guerra. E aí ele fala que a Filomena não é só um personagem a quem ele deu vida, mas uma série de criaturas vivas de quem ela é a exemplificação e a intérprete. E é curioso como ele coloca nos filhos da Filomena, a gente vai falar isso mais adiante, não vou antecipar agora, mas ele coloca extratos da sociedade, né, nos filhos da Filomena. Só pra gente ter uma linha de falar desse filme, né? É interessante sempre falar um pouquinho da gênese dele. A gente estava vindo de um momento, início dos anos 60, em que o cinema italiano estava ganhando demais o mercado internacional, né? Com alguns produtores já consagradíssimos, como o Carlo Ponti, como o Dino De Laurentiis e outros, né? O Cristaldi, né? O produtor lá do Divórcio Italiana, e inclusive tendo indicações praticamente em todos os anos ao Oscar, né? Tanto é que o Divórcio Italiana, em 61, filme de 61 do Pietro Germi, ganhou o Oscar de roteiro. O Mastroianni foi indicado para ator. Então tudo isso está relacionado um pouco com o Matrimônio Italiano, no sentido de pegar carona nesse sucesso. A figura do Mastroianni, né, o personagem dele nesse filme, que é o Domenico Soriano, né, Don Dumi, como é chamado aí, né?
Dom Donné, ele é meio que uma mistura de outros personagens anteriores, né? Ele tem muito lá do Cefalù, né? Do Conde Cefalù lá de Vossa Italiana, por exemplo, né? Ele tem muito daquele personagem, um pouco do personagem dele, de repente, do Belo Antônio e outros, né? Não nasceu do nada. E a própria relação também entre Mastroianni e Loren é muito importante para esse filme, né? Como em outros filmes já tinha sido travada meio que essa batalha dos sexos, assim, que a gente vai ver no matrimônio, e geralmente no final com a vitória da mulher, né? Até pela própria pelo próprio duelo de forças desses dois atores, né? E o tipo de cada um, né? Da mulher que é forte, que é guerreira, que fala alto, que se impõe, que é alta, né? Já por natureza, né? Fisicamente já tem um porte, e o cara que é acomodado por natureza, é meio bonachão e acaba sendo de alguma maneira subjugado, né? Ou porque leva chifre, ou porque fica impotente, como a gente vê em, sei lá, Ontem, Hoje, Amanhã, né? Que depois de ter, sei lá, 7 filhos, 19 filhos, o cara não consegue mais. Tradicionalmente. Então isso meio que já repete padrões, e padrões que naturalmente o público espera. E detalhe é o seguinte, apesar desses filmes terem nariz torcido da crítica, eu acho que o único filme desses anos 60 da Sophia Loren que teve grande aprovação mesmo da crítica foi, evidentemente, o Duas Mulheres, né? Que foi um retorno dela triunfal aí pro cinema italiano, depois de um bom início no cinema internacional, no final dos anos 50. As bilheterias eram estrondosas desses filmes, né? Principalmente o Matrimônio Italiano, né? Ainda que se possa falar, mas o Ontem, Hoje, Amanhã é melhor, tanto é que também concorreu a Oscar, ou na verdade ganhou o Oscar, né, de filme estrangeiro. A verdade é que o Matrimônio Italiano foi a segunda maior bilheteria de um período ali de 10 anos, né, do cinema italiano. Aí juntou, eu acho que, né, 4 personalidades muito populares na Itália naquela época, inclusive depois vou perguntar a vocês o que vocês acham, por que vocês acham que a Sophia Loren e o Marcello Mastroianni eram tão populares assim, né? Mas Vittorio De Sica, Sophia Loren, Marcello Mastroianni e Edoardo De Filippo, que também era um cara extremamente popular na época, né? Na verdade, esse trio aí é histórico, né? O De Sica, a Sophia Loren e o Mastroianni. E aí eles se juntam aí ao Edoardo De Filippo, aí tem esse quarteto que você destacou bem, Luísa. Inclusive, assim como o pai dele, né? O Edoardo Scarpetta, que era o pai do De Filippo, era também um cara muito popular. É que a gente não tem essa noção hoje em dia, né, do que o teatro, de quanto o teatro podia trazer de público aos espaços, mas me parece que era uma popularidade absurda, assim, que eles tinham, né, tanto o Scarpetta e depois, muitos anos depois, o Edoardo De Filippo, que foi nomeado, inclusive, senador vitalício da Itália, depois de um tempo. Você falou dessas 4 personalidades, eu acho muito legal a gente destinar um tempinho realmente para falar de cada um deles, né? Lembrar quem foi, principalmente o Edoardo De Filippo, que vamos combinar que ele é pouquíssimo conhecido e tratado pelo cinéfilo brasileiro, né? Que é o público principal que tá ouvindo a gente. Então é muito legal falar de cada um individualmente e falar das relações entre eles também, mas já começou, continue. Edoardo De Filippo. Eduardo esse símbolo de Nápoles, né? É um dos símbolos, assim como Totó, assim como Tina Pica. Tina Pica. E eram grandes amigos esses, Totó, Tina Pica. O Edoardo De Filippo, ele foi dramaturgo, roteirista, ator. Ele foi uma das personalidades mais importantes do teatro italiano, acho que junto com os irmãos, né? O Peppino e a Titina, é isso? Annunziata. Vulga Titina. E as peças do Edoardo De Filippo, elas rodaram o mundo, incluindo no Brasil. Não sei se vocês chegaram a ver, mas o Filomena Marturano e também uma outra, que agora não estou me lembrando o nome, mas elas também foram encenadas aqui no Brasil. E, por exemplo, em Londres, elas chegaram a ser a Filomena Marturano chegou a ser encenada com direção do Franco Zeffirelli, em um teatro de Londres. Então, assim, isso demonstra... No Brasil, só uma parte no Brasil, acho que foi Natália Timberg, né, que fez essa peça no teatro.
esse papel no teatro. Talvez tenha tido outras, né, encenações. Acho que sim. Mas uma bem ela foi famosa. adaptada, a Filomena Marturano foi adaptada, inclusive, como por uma companhia de dança em outros lugares do mundo, né? Então ela recebeu várias versões, foi encenada também na Argentina, e eu não me lembro onde, mas em algum lugar ela foi encenada até como musical. Como um musical mesmo, Eu acho por que uma companhia de chegou a dança. ter um projeto de virar musical da Broadway, inclusive. Mas continua lá, Luísa. Eu acho que desculpa sim, interromper. eu acho que teve também. Não, é isso, assim, a obra dele tem uma pureza quando se refere ao povo napolitano, o que não significa uma ausência de maldade, né? É muito pelo contrário, mas é como uma demonstração de respeito dele que é recíproca também. E, assim, do que se refere ao pai dele, o que eu conheço é só o que eu assisti, né? Eu assisti há um tempo atrás um filme muito recente chamado O Rei do Riso, talvez algumas outras pessoas já tenham assistido, com o Tony Servillo fazendo o papel do Eduardo Scarpetta, contando um pouco a história dessa família diferente, né? Pra gente é muito diferente. E fala um pouco disso, né? Daquilo que é a arte popular e meio que coloca um conflito entre a arte que é considerada popular e aquela arte que é considerada intelectual, digamos. E assim, eles levavam o povo onde eles encenavam uma peça, eles levavam o povo lá, entendeu? E assim, Esse Scarpetta, ele era um semideus do teatro no final do século XIX, início do século XX, não é isso? E acho que a nossa história sobre a Filomena Marturano, matrimônio à italiana, começa pelo Scarpetta, eu acho, né? Porque, sim, como a gente já até chegou a conversar, ele tinha uma espécie de harém, né? Não sei dizer assim, e era de certa forma aceito, assim. Eu não sei como assim o povo olhava para aquilo, o povo que é cheio de tabu. Em Nápoles, naquela época, mas ele era casado com uma mulher, mas ele também tinha uma outra mulher com 3 filhos, e aí uma outra também com não sei quantos filhos, e era meio que era um espécie. Você tá sendo benevolente com a história, já que é para contar. Conta já aí. que é para contar a fofoca, Nelson Rubens. Não, é que assim, o cara era casado e com essa esposa oficial ele tinha 2 filhos. Só que, curiosamente, um desses filhos que ele assumiu parece que não era dele. Sabe quem que engravidou a mulher dele? O rei Vitório Emanuele II. Ok, mas essa eu nem sabia. Volta. Tinha 2 filhos com a mulher oficial. Além disso, ele tinha tido um filho com uma amante, uma cantora, uma maestrina, né? E teve 3 filhos com uma sobrinha da esposa dele, a Luísa de Filippo, que foram exatamente Eduardo, na ordem de nascimento, Titina, Eduardo e Pepino de Filippo. Teve 3 filhos ilegítimos com essa mulher, Luísa de Filippo. E depois teve mais 2 ou 3, teve mais três com uma irmã, meia-irmã da mulher dele, uma outra mulher. Então ele teve um total de 9 filhos com 4 mulheres diferentes, sendo que a esposa oficial, a sobrinha e a minha irmã meio que conviviam. Então, realmente, aí entra na palavra certa que você usou, harém. Né? Agora, peraí. Só que artisticamente, o herdeiro artístico foi o filho que diziam que talvez não fosse dele, que era o Vincenzo. Vincenzo ou Domênico. Agora eu estou fazendo até confusão. Mas esse filho é que daí herdaria a companhia de teatro e tal, né? Inicialmente. Agora, não vamos contar fofoca pela metade, né? Porque o quarteto inteiro também aí do filme tem uma história complicada, né? Sim. De problemas conjugais e eu acho que tudo isso tá perfeito nesse filme, né? Porque o filme tá fundamentado nisso, então tem tudo a ver, né? Basicamente dá para dizer que a história da Filomena é um pouco a história da Luísa de Filippo, que era uma mulher que teve 3 filhos com um homem, que nunca assumiu esses filhos, que nunca quis casar com ela, até porque já era casado, né? Coisa que a gente vai ver com o De Sica, que era casado com uma mulher e tinha filhos com outra mulher com quem ele não poderia casar, assim como a gente vai ver com, né, o pai da Sofia. A Sofia Loren, né? Que o pai não era muito ausente, né? Ele não tinha nos planos criar filhos, ser casado, então ele realmente se ausentou muito. E a Sofia Loren conta na biografia dela
que ela sentiu muito essa ausência, né? O pai realmente não quis saber dela e nem da irmã, a Maria. Mas eu queria que a Luísa continuasse a falar sobre o senhor Eduardo e Filipe. Agora, acabada a fofoca conjugal aí. Eu acho que eu meio que fico por aqui. Na verdade, o Eduardo De Filippo, ele foi pro cinema junto com a Titina, junto com o Pepino. Ele chegou tanto a encenar suas peças, mas também criar roteiros. Ele foi ator em muitos filmes, né? Então deixa eu só complementar, desculpa. Sim. Antes do cinema, os 3 filhos ilegítimos e nunca reconhecidos e que não herdaram nada quando o Eduardo Scarpetta morreu, eles acabaram se desligando da companhia de teatro do Scarpetta e fundando uma companhia própria, os irmãos de Filippo, e houve depois desavenças entre eles, principalmente entre Eduardo e Pepino, que se separavam, voltavam, até que lá por 40 e pouco se separaram definitivamente, tomaram rumos distintos, e até acho que o Pepino teve muito mais ligação com o cinema, né, principalmente muitos filmes junto com Totó e tal. Ali, né? Tem vários filmes, né? O Pepino e o Eduardo eram brigados, não? Sim. Eles eram brigados mesmo, Eles né? tiveram brigas muito eles brigaram várias vezes, mais jovens, anos 30 ali, voltavam a trabalhar juntos. Depois, em 46... Disseram que teve uma tentativa de fazer as pazes antes do Pepino morrer, né? E que a Titina é que tentava aproximar muito os dois, mas que não rolou. E o Pepino De Filippo, para quem não lembra, ele tá em filmes do Fellini e tal, e tem muitos filmes do Totó, por exemplo, que o título original é Totó, Pepino e alguma coisa, né? É como se fosse realmente uma dupla cômica que se formou ali. Ao passo que o Eduardo Filippo, eu acho que ele sempre ficou muito mais ligado ao teatro e alguns filmes geralmente baseados em peças dele próprio, né? Como o caso da primeira versão do Filomena Marturano, né, que foi um filme homônimo, né, Filomena Marturano, que no Brasil chegou a ter um título próprio, peculiar, como de costume, né, Filomena, qual é o meu? Qual é o meu, exatamente. 51, com justamente o casal da peça, né, o casal da encenação original da peça, porque o Eduardo Filippo escreve essa peça para a irmã dele, a Titina De Filippo, né, e foi um grande sucesso a peça, chegaram a ser recebidos pelo Papa, acho que Pio XII lá e tal, no Vaticano, pediu para encenar lá um monólogo da peça e tal, e depois quando vai pro cinema, com o Pepino e a Titina, e aí, só nisso aí já tem uma grande comparação que se pode fazer em relação ao filme, o filme objeto do nosso podcast, que é o Matrimônio Italiano, né? Como que são diferentes esses personagens, a Filomena da Titina e a Filomena da Sofia Loren, o que é bem natural até pelo tipo físico de cada uma, né? Eu acho que o papel meio que se adaptou ao tipo de cada uma. Né? Acho que sim, mas para começar, eu vejo o Filomena Marturano, filme de 1951, nem como uma comédia, né? O Matrimônio Italiano é uma comédia declarada, mas o Filomena Marturano não parece tanto, né? Se vocês pensarem assim, tem uma hora que exige uma reflexão ali do Dom Domenico. A peça em si não tem nada de comédia. De comédia. Né? E o filme de 51, acho que ele é fiel a isso, né? Ao tom dramático e tal, né? Tem algumas coisas que podem até ser um pouco engraçadas, meio que naturalmente, sem tentativa de ser cômico, né? Pelo costume estranho e tal. Que não deixa, não chega a ser um drama, um dramalhão, né? Aquela coisa, um melodrama. Mas também não é uma comédia, é uma coisa até leve para o tema que a gente discute, do filho ilegítimo da prostituição. Acho que também não chega a ser um dramalhão, assim. Mas você fez uma pergunta aí sobre como que muda, né? De acordo com cada atriz, né? Acho que sim. Muda e cada filme é excelente, né? Então, no sentido ali da Sofia Loren, mostra um pouco a história deles antes, né? Como que eles se conheceram e tudo mais. E no filme de 1951, assim como na peça de teatro, a peça de teatro já começa depois do ato, né? Quando ela existe a encenação da morte dela, né? Já tá casada, já descobriu que na verdade ela não ia morrer, aí começa ali no meio daquela briga, né? E aí no Matrimônio Italiano a gente demora um pouco para entender isso, porque mostra
o Marcello, como é que é o personagem do Marcello Mastroianni e como que levou a tudo que aconteceu, né? E acho até interessante essa parte, porque você mostra ali, poxa, o Dom Domenico era um verdadeiro boy lixo, pelo amor de Deus, ele merece aquilo ali que aconteceu com ele, porque meio que justifica, né, ó. Ela toma uma atitude ali que ela age de acordo com a própria lei, né? Ela, Filomena Marturano, que inclusive é analfabeta, escreve apenas o seu próprio nome, ela decidiu assim, não, a minha lei é essa, eu vou fingir que eu vou morrer e eu quero casar com ele. A peça começa... No filme, o que seria o texto da peça diretamente começa aproximadamente com uns 42 minutos de filme, né? Antes disso, a gente tem todo um flashback que coloca a gente naquele contexto para entender essa relação, como que ela iniciou, como que ela se desenvolveu e por que chegou naquele ponto que a gente vê do início, né? Que na peça abre com o momento em que o Domênico acabou de, vamos dizer, levar o golpe, né? E se olha no espelho e fala pazzo, ou seja, como eu sou idiota, como que eu caí nessa, só me ferro, enfim... Na visão dele, né? Na visão dele, o cara que passou 20 e poucos anos se aproveitando da mulher, né? A diferença dos personagens também é o seguinte, né? Primeiro que nós vimos 3 grandes atrizes, né? Vendo o filme, a peça e depois o Matrimônio Italiano. Porque a Titina é muito boa atriz, a personagem é dela, é pra ela quem compôs o personagem. Uhum. Depois nós vimos na peça de teatro da televisão a Regina Bianchi, é Bianchi? É isso, Bianchi, né? Uhum, Regina sim. Bianchi, cara, com uma interpretação impressionante também, e depois a Sophia Loren com uma interpretação diferente, mas igualmente impressionante. É curioso porque a Filomena da Titina e da Regina Bianchi é mais senhora, né? É mais senhora e é mais durona. A da Sofia... talvez um pouco mais jovem e mais sanguínea, a gente pode dizer assim, né? Ela é mais irada, ela é mais... Inclusive, mais sexualizada mesmo. Mulherão mesmo, mais sexualizada, muito mais sensual, né? Você vê que tanto na peça como na versão de 51, a gente fica sabendo, porque é dito que ela é uma ex-prostituta, mas a gente nunca vê ela trabalhando, né? A gente nunca vê ela... atendendo. Exato. No matrimônio italiana, o flashback mostra que ela é uma ex-prostituta. E tem outra coisa, né? No filme, no primeiro filme de 51, e também na peça, a gente já sabe desde cedo que ela tem 3 filhos. A frase que vai marcar o matrimônio italiano depois, né? A frase da peça, a frase do principal aí do texto, né? E filhos são filhos, ela já aparece no começo da discussão ali na peça, quando a Filomena conta que ouviu da Madonna quando pensava no que fazer com os filhos, né? Já naquela discussão a gente já tem essa frase presente. Tiè, i figli non si pagano. É muito forte esse momento ali, o monólogo, né? Que é quando ela revela para os rapazes, né, que é a mãe deles e tal. Foi essa parte aí que o Papa pediu para ela encenar o monólogo falando da Madonna, da Nossa Senhora. E a Luísa falou que o Soriano do Mastroianni é um boy lixo. Não, ele é um escroto mesmo. Ele é muito mais... é verdade. Galera, ele é muito mais escroto do que o Soriano lá do Eduardo de Filippo. Pelo amor de Deus, a gente tem vontade de matar esse cara. Ele humilha a Filomena, né? Ele humilha, cara. Eu sei que você vai citar vários momentos e faz bem, mas antes só lembrar, isso sempre lembrando essa continuação da persona do Mastroianni em outros filmes, né? Ele já vem sendo boy lixo em muitos momentos. Ele é um boy lixo lá quando ele quer pegar a sobrinha lá no Divórcio Italiana, né? E acaba no final, a gente só no último frame do filme praticamente a gente vê que ele perdeu ele foi o otário da história, né? E em vários outros filmes, né? E assim como a Sofia também tem a influência de toda a questão indiscutivelmente sexualizada, de diva, de beleza física, de porte,
que é colocada nessa personagem. Por isso que a personagem dela tem que ser diferente das outras Filomena Marturano, né? Mas continua aqui, quais são as maldades que ele faz aí pra ela? Ah, cara, porra, ele pra começar, ele enrola, né? Ele tem a Filomena ali como uma amante escondida da sociedade. Ela não é mostrada. Ele é um mulherengo. É engraçado que é muito bonito no flashback do filme, né? Isso a gente só vê no filme, não tá na peça, mas é muito bonito. Talvez na peça seja levemente citado o momento do encontro deles durante um bombardeio em Nápoles, um bombardeio em 43, em que ela já é prostituta. Mamma mia! Buonanotte. Tengo paura. Tengo paura. Tengo paura. Tengo paura. Mamma mia, che paura. Mamma mia. Tengo paura, mamma mia. Vincere! Che ve ne andate? Ma stare qui è una pazzia! Come ti chiami? Filomena. Que é coisa que a Sofia também viveu, né? Ela também passou por isso, pela questão de se abrigar das bombas, de passar fome. Ela conta na biografia isso. E ele pergunta, né, no filme, você está há quanto tempo aqui? Ela fala 3 dias. Ela tinha acabado de iniciar aquela vida naquela casa de prostituição, naquele bordel, vamos dizer, e tá todo mundo fugindo do bombardeio e ela se esconde ali no armário, aquela coisa, tô com medo, ela fica travada ali e ele meio que, não sei se dá para dizer que salva ela, mas ele conforta ela naquele momento e ali nasce um carinho entre os dois, aquele sorrisinho já meio sacana no rosto dele, né? Não, ali eles já engatam uma relação, né? Mas que é uma relação em que ela vai ser invisibilizada. Ela não pode, ele não pode aparecer com uma ex-prostituta. Então, por exemplo, quando começam os jogos emocionais e que ela tá fula da vida, e ele fala assim, não, mas eu vou te levar para passear, claro que você vai aparecer em público comigo, e aí eu vou te levar no hipódromo, né? Vai levar no hipódromo, mas leva no dia que não tem corrida, porque ninguém pode ver o Soriano ao lado da ex-prostituta. Ou então quando tem o velório da mãe, que é na casa mesmo, né? Que aí tem que servir café, ela tá fazendo café na cozinha, vai servir, ele, não, peraí, você não quer que pessoas vejam você... E aí... Antes disso, quando ele leva a Filomena para morar na casa da mãe, que ele fala vai apresentar, não, vou te apresentar pra mamãe, e chega lá, na verdade, a Filomena vai servir de criada pra mãe, vai dar banho na mãe, vai ser uma cuidadora da mãe que tá já com problemas de saúde, com problemas mentais, e ele coloca a Filomena para ser uma cuidadora, para morar no quarto de criada. Não é a mulher dele que tá entrando na casa da mãe, não é. Você nota isso aí. O cara é maldoso, o cara é muito maldoso. E vai os momentos em que ele realmente quer se aproveitar, inclusive utiliza ela para manter o apartamento, para o apartamento não ser desapropriado ali, né? O que entra numa coisa interessante do filme, né? Como, aliás, a gente adora, né, o cinema italiano muito por causa disso, né? Porque o filme, por mais comercial que possa ser, por mais centrado em um divo e uma diva que possa ser, ele tem sempre uma história ancorada um pouco no realismo, né? Tem sempre essa herança do neorrealismo em muitas coisas, porque ele traz, ele é ancorado em vários pontos históricos, né? Os flashbacks começam lá em 43, depois já pula para a Liberação 45, a gente já vê os americanos quando eles se reencontram, e depois pincela sobre lá o plebiscito da monarquia, quando tem um cara lá fazendo um discurso, e pincela sobre diversas outras coisas, sobre essa crise de habitação, né? Que o apartamento dele quase foi desalojado, e ele usou a Filomena para fazer um contrato fake lá para manter, né, o apartamento, e por aí vai, né? Várias coisas realmente da história vão sendo pinceladas. Agora, essa coisa do filho ilegítimo
que eu também já vi, e da prostituta também, mas que eu vi recentemente, Amores na Cidade, né? Que é um filme com vários diretores e tal. Sim. E aí vocês vão lembrar que tem um episódio lá que a menina, de fato, ela tem o filho ilegítimo e ela manda o filho dela pra ser criado por uma outra mulher, né? E parece que... E ali no Matrimônio Italiano também ela faz a mesma coisa, mediante um pagamento e tal, ela paga uma mulher que tem um marido e tal, pra cuidar do seu filho. Por quê? Não é só porque ela não tem condição, porque ela precisa trabalhar, mas o filho ilegítimo e a mulher que tem um filho ilegítimo tem poucas condições de sobreviver numa sociedade assim. Então, ela teve, a Filomena Marturano teve seus filhos, mas mandou para uma outra pessoa cuidar, porque senão, tanto eles não iam ser tratados igualmente, mas ela também não poderia continuar vivendo nessa sociedade, né? E paga com o dinheiro do Soriano, né? Bem feito também, né? Porque o cara é tão, o cara é tão filho das unhas, né? Que ela rouba ele mesmo para poder sustentar os filhos, né? Porque senão não conseguiria. E chega até um momento que ela revela isso, ela fala na cara do Soriano, olha, eu te roubei mesmo para sustentar os filhos, e ele questiona e ela fala, você queria que eu fizesse o quê? Que eu matasse? Era para matar os filhos? Narrativamente isso só é possível, a gente até estranha um pouco, né? O cara, de certa forma, está convivendo com ela há mais de 20 anos, não sabia, mas fica dito ali que ele se ausenta por um ano, às vezes ele some, depois reaparece. Sim. Não só isso, né? Principalmente no início, né? Na verdade, além de se ausentar, ele, quando pega a Filomena, quando ele leva a Filomena para viver invisibilizada, o jeito que ele arruma é colocar a Filomena para tomar conta de um dos negócios dele, a pasticceria lá, né? E aí ela tá tomando conta do negócio, ela tem acesso ao caixa. Sim. E interessante é que o filme é repleto de bons coadjuvantes em pequenos papéis importantes, né? Como da empregada, o do empregado, um assessor ali do Dom Domé, que acaba meio que se afeiçoando a ela também. Então, de alguma maneira, apesar disso ser negado pela Filomena, mas muitas coisas ela nega e depois muda a história, parece que eles foram meio cúmplices naquela armação, né? Inclusive o padre, inclusive o médico. A impressão que eu tenho é que todo mundo sabia que era fake ali. Vamos tocar, né? Vamos ferrar esse cara. A gente até falou nisso, né, Alexandre? Na hora que termina o casamento, o coroinha pede um pedaço de bolo ou pão, não tenho certeza do que é ali. Pois já tinha um bolo pronto, tudo pronto, né? Ele sai com um baita pedaço, cara. O negócio assim é quase, sei lá, deve ser mais de um terço na metade, do bolo. Muito bom. Non so, forse tra poco. Sì, la poveretta è moribonda. Dummi, io sto qua. La poveretta sta qua, vivente. Ah, Maronna, mi ha fatta la grazia. Siamo marito e moglie. Mas o Eduardo Filipe, então, a Luísa falou muito bem dele. É um cara que sempre me agradou. Eu vi outras peças dele, assim como Filomena Marturano teve essa encenação para TV, outras peças dele têm encenação para TV mais ou menos nessa mesma época, nos 60 ali, como Natália em Casa Cupiello, que eu acho que é considerada a melhor peça dele. Napoli Milionária. O Quest Fantasma, que virou um filme sofrível, eu diria, do Renato Castellani, que é o Fantasmas à Italiana. Aliás, esse negócio do A Italiana tem um pouco a ver com esse filme também, né? Porque o título que o Carlo Ponti forçou para o filme, né? Que o Vittorio De Sica ficou muito chateado, ele não queria esse título, ele queria manter o título da peça, ele queria o Filomena Marturano, né? Mas o Carlo Ponti quis pegar a carona realmente no sucesso do Divórcio à Italiana, que foi um título que gerou uma moda e gerou até o nome de um gênero, né? A própria comédia italiana, que não nasceu ali em 61, mas que passou a ter esse nome muito em função disso. E outro dia até fiz uma pesquisa rápida, uma dezena aí, ou mais, 2 dezenas ou 3 dezenas de filmes, cujo título original era o All'Italiana, né? E outros que, curiosamente, não tinham outros títulos, mas que no Brasil viraram A Italiana, né? Para pegar carona, e sempre com aquele pequeno tom de demérito, assim, né? Do jeito italiano de ser, aquele tom jocoso, aquele tom meio crítico, né? Da maneira com que os italianos fazem as coisas. E, Alexandre, uma coisa que a gente não falou também é que essa
comédia, Filomena Marturano, é a única do Eduardo De Filippo que tem como protagonista absoluta uma figura feminina. É a única. E agora vamos falar um pouquinho do De Sica, já que ele é o segundo desse quarteto mágico aí, desse quadrado mágico que a Luísa se referiu e que eu acho que nós concordamos, né? O De Sica, eu li um negócio interessante sobre ele que eu fiquei pensando, tem muito razão, né? Só para abrir a conversa aqui sobre, que é, eu acho que De Sica, a primeira coisa que vem à mente quando se fala De Sica é o realismo, é o Ladrões de Bicicleta, né? Que é um filme que eu adoro, eu acho que vocês também, mas para muita gente esse período neorrealista ele foi quase um ponto fora da curva para o De Sica, né? Um De Sica meio que acusado, não sei se é a palavra certa, mas é meio colocado assim como uma coisa negativa, que foi um cara que viveu como ator ali nos anos 30 do cinema fascista, uma questão meio de conformismo, né? Ele se adequou àquele modo do cinema de regime, de fazer as comédias. Ele era um galã das matinês, muito popular, filmes do Camerini, do Mário Mattoli, e aí como diretor, começou sendo um diretor sério. Não exatamente, primeiro ele ainda fez, eu acho que algumas comédias ali, depois ele entrou lá na Culpa dos Pais, Xuxá, Ladrões de Bicicleta, o Humberto D, essa coisa toda, e aí nos anos 50 ele começa a retornar como diretor para comédia, e nos anos 60, depois principalmente dos Duas Mulheres, praticamente só voltaria a fazer filme sério nos anos 70. Anos 60 todos ali foram de filmes cômicos, né? Então eu não sei, eu tenho essa dúvida. Eu acho que isso sempre é uma coisa que depois muito contra ele, quando você vai comparar com o Visconti, parece que é muito mais respeitado um Visconti, ou até mesmo um Fellini, um Rossellini, do que o De Sica. O De Sica parece um cara meio sempre despretensioso, muito ligado à comédia, e também pelo fato de ter atuado muito, né? Não sei o que vocês acham. Eu sei que eu gosto muito do trabalho dele. Eu gosto também. Ele sempre foi muito acusado de fazer filmes comerciais, né? Então, esses que ele fez com a Sofia Loren e Marcello Mastroianni também são alguns filmes que pelo qual ele foi acusado, assim. Tem umas fofocas aí, dizem várias coisas sobre ele. Dívida de jogo, né? Dívida de jogo. Eu não cheguei aí pesquisar, porque assim... Ele tinha esse problema, assim, da questão do jogo, era muito presente. Ele realmente tinha um problema sério de controlar as contas, e inclusive aceitava fazer muitos filmes para poder saldar essas dívidas de jogo. Como ator, né, principalmente. Sim, mas eu nunca cheguei a dar bola para isso, assim, porque o cara que faz Ladrões de Bicicleta e Humberto D é um cara que também merece o nosso respeito, né? Então, assim, essa acusação, porque fez um cinema muito comercial, não sei o quê, ele fez ótimos filmes, né? Tem algum filme, eu não vou lembrar agora o nome, mas acho que no documentário do Mastroianni, aquele Mi Ricordo, Si e o Mi Ricordo, o Mastroianni conta uma história que eles foram fazer um filme e o Mastroianni não gostou do filme, e ele foi questionar o De Sica, né? Vem cá, por que a gente vai fazer esse filme? O filme é ruim, o filme é horroroso. E é mesmo, ele era Os Amantes, o filme que ele faz com a Faye Dunaway em 68. Um Lugar para os Amantes. Isso. E ele fala assim, o filme é ruim. E tudo que falam pra ele, ele repete, o filme é ruim, não presta. E aí quando ele questiona o De Sica, e vem cá, por que a gente vai fazer esse De Sica? Ele fala assim, quem vai bancar os nossos gastos? Eu tenho muitos, você também. E é engraçado que naquele filme do qual eu gosto muito também, que é O Ouro de Nápoles, do De Sica, que é um filme com vários episódios, e é uma ode realmente à cidade de Nápoles, assim como Filomena Marturano, dá para dizer que é também, né? Tanto a peça, no dialeto, aquela coisa toda, né? E essa adaptação Matrimônio Italiano valoriza bastante a cidade, né? Locações belíssimas. Tem uma cena, inclusive, que eles vão... Uma discussão meio que final deles lá, que eles vão lá no Vesúvio. Não sei se vocês vão lembrar desse momento que ela até fala assim, é para isso que você me trouxe aqui, vai me jogar da cratera, sim, não sei o quê. Sim. Eles terminam no chão ali com um beijo e tal, né? E é engraçado que até fala, e eu acho que isso é uma diferença, aliás, me lembrei de uma coisa que marca para mim uma diferença. Ela é muito mais mulher, né? Ela não é só uma mãe preocupada com os filhos. Ela vira e fala assim, eu te amo agora mais do que nunca. Tipo, no meio daquela treta toda, ele tendo anulado o casamento. Ela ainda fala isso. Bom, mas voltando,
No Ouro de Nápoles é engraçado que num dos episódios, justamente, ele é o que ele atua, inclusive ele faz um jogador inveterado, né? Não sei se vocês vão lembrar que ele joga com um garoto lá. Sim. Ele não se conforma, que o garoto sempre ganha dele e tal. Então era um negócio muito presente, essa questão do jogo mesmo para ele, e realmente ele sempre teve essa necessidade de fazer caixa. Tengo 3 figli, tu me. Ma che stai dicendo? 3 figli? 3. E a chi sono figli? Agli uomini come a te. Esse negócio, isso que você falou, Alexandre, do personagem da Sofia, da Filomena, de ser mais mulherão, também tem alguns momentos bem legais no filme que mostram isso, né? No momento que ela está discutindo ali com o Soriano e que ela revela, porque no filme os filhos só são revelados bem mais pra frente, né? Ao contrário da peça, que a gente já sabe que ela tem 3 filhos, no filme a gente só vai saber que ela tem 3 filhos lá na frente. E, cara, tem um momento em que ela vai revelar que ela tem os filhos e que você vê nitidamente pelo uso da câmera, pelo posicionamento da câmera, como ela se torna senhora da situação, né? Com o uso ali de plongés e contra-plongés na hora que ela está dialogando com o Mastroianni. Cara, ali ela é senhora da situação. Uhum. Sim. A gente vê, eu reparei na segunda revisão agora, terceira vez que eu vi o filme, eu reparei assim, quanto que é meio que um jogo de gato e rato, né? Toda essa história, em que cada um parece que joga uma cartada, né? Ele tem uma hora que joga a cartada, vou te apresentar pra minha mãe. Você vê claramente que ele inventou aquilo na hora. Vou te apresentar pra minha mãe. Poxa, logo agora você vai casar com outro. Quando ela fala, né, que vai ter um jovem que quer casar comigo, aí ele fala, bem agora que eu tinha programado você conhecer minha mãe. E aí ele ganha ela de novo, né? Ele impede, ele mantém ela na asa dele, impedindo que ela case com outra pessoa. E assim como ela, também tem sempre uma carta, né? Uhum. Ela tenta o casamento falso, e aí depois ela, já admite essa derrota, aceita a anulação, mas porque ela sabe que ela tem uma cartada que é dos filhos, né? Ela tira essa carta, filhos, a carta trunfo aqui dos filhos, né? Nesse momento, é muito, muito interessante, né? Ela saca que ela vai tirar essa carta da manga na hora que está conversando com o advogado, e a câmera vai lá na boca do advogado para dizer que ele dizendo que o matrimônio não é legal, que é uma fraude. E aí a câmera vai lá no olhão da Sophia Loren, né? Ela ali se ligou, tá na hora de jogar a cartada. E só corrigindo aqui, esse jogo ali de plano e contraplano que eu falei, né? Que mostra que a Sofia, que a Filomena é senhora da situação, na verdade não acontece na hora da revelação do filme. Lembrei agora que acontece no momento em que o Soriano começa, questiona, que ele quer descobrir quem é o filho. Ela fala, um deles é teu. E aí ele tá questionando, e nesse momento ela se coloca ali como senhora da situação. É bem interessante de ver como tem o jogo de câmera ali. Di qua non mi muovono neanche i carabinieri. Ma la femmina si sta, e tale si è rimasta. Vada che parli di tua moglie. Tua moglie? Ma tua moglie? La tua, la signora Soriano. Io decido e ti pago 3 soldi. Una femmina come a te tanto si paga. 3 soldi. Mas, Luiz, essa questão toda misógina do filme, essa questão do cara que mantém várias mulheres, e a gente já falou que tem toda a relação com o Mastroianni, tem um pouco de relação com o De Sica, né, de quem a gente está falando também. Afinal de contas ele era casado, né, com uma mulher, e com quem ele já tinha até a filha dele, né, a Amy De Sica, e depois aí viveu com aquela atriz, a Mercader, teve mais 2 filhos. A gente vai ver isso um pouco no Mastroianni também, passou exatamente pela mesma situação, né? Ele tinha uma primeira esposa de quem ele nunca se separou, porque o divórcio não existia, e depois teve filha com a Catherine Deneuve e várias outras mulheres ao longo da vida, e sem se separar da primeira, né? Parece uma coisa extremamente normal, mas pô, é estranho, né? Não, e a esposa do Mastroianni, pelo que eu li, sabia de tudo, ela aceitava. Ixi. É uma
numa associação que eu faço com o futebol, me lembrou muito a história do Renato Gaúcho, né? Que sempre foi casado com a Maristela, mas o Renato sempre aprontou muito. E aí, quando eu li isso do Mastroianni, na hora eu fiz essa associação, né? O Mastroianni parece que era casado, foi casado sempre, né? Com a... Flora Como é que é o nome dela? Isso. Mas sempre aprontou. Sempre teve lá deu seus pulos e tudo mais, e parece que ela sabia e aceitava, tudo bem, beleza. Você disse que ia rasgar o verbo. Você disse que ia rasgar o verbo no episódio, na gravação. Agora eu quero ver. Pode malhar a sociedade patriarcal, a sociedade machista. Mas é interessante, né? Olha a situação que a igreja coloca a sociedade, né? Porque não podia divorciar. Então, eu faço muito a relação com a Ana Magnani. A Ana Magnani é casada com o Roberto Rossellini, né? Tinha toda aquela questão, né? Porque depois agora eu não vou lembrar, assim. Vocês também devem lembrar melhor do que eu, se ela era casada antes e depois foi ficar com o Roberto Rossellini e depois arranjou outro cara. Mas também tinha essa mesma questão, né? Ela era casada antes com outro diretor lá, o Goffredo Alessandrini. Isso, o Goffredo. Aí depois teve o Roberto Rossellini, que teve toda aquela questão E nesse meio tempo teve um filho com um ator que era também casado, Máximo Cerato. Ah, é, verdade. Então, é engraçado porque nos filmes italianos, a traição, seja de homem ou de mulher, está bastante presente, né? Isso aí realmente é uma coisa que é bastante democrática. Homens e mulheres traem nos filmes italianos, assim. Mas... Porque os italianos riem das mesmas coisas que a gente, né, Luiz? E a história do corno, eles também riem como a gente também ri, cara. A gente morre de dar risada da história do corno. E eles gostam muito disso também nos filmes de comédia. Ah, com certeza, mas também não nego, é realmente uma sociedade, assim, que para as mulheres, pelo amor de Deus, o motivo pelo qual a Filomena, ela quer se casar, não é um motivo fútil, né? Ela precisa pegar aqueles personagens que são os 3 filhos e a própria existência dela e juntar isso em uma família, né? Ou seja, a partir do momento que ela consegue o sobrenome do marido, ela pode se livrar desse tabu, ela pode existir como uma pessoa perante aquela sociedade e os filhos dela também, né? Então, o que ela queria? O que ela fala para ele? Eu não quero seu dinheiro, eu queria seu sobrenome, né? Eu lembro de um documentário do De Sica em que ele dizia que, diferente do Mastroianni, que talvez era uma coisa mais evidente e a esposa já sabia, o De Sica parece que por um bom tempo ele tentou esconder essa situação e era comum ele almoçar 2 vezes. Ele almoçava numa casa, depois ia almoçar na outra casa, por exemplo. Sim. Coisas desse tipo, né? Mas enfim, agora Marcello Mastroianni, centenário, e essa é uma das razões da gente ter escolhido esse filme. É um cara grande demais para a gente falar em poucos minutos, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante sobre os dois, né? Marcello e Sofia, que é bastante curioso e também tem um pouco a ver com esse machismo, com essa coisa, que se tem uma noção geral de que o Marcello Mastroianni ele foi muito mais ator, bem formado, veio do teatro, ele forja a própria carreira, né? Primeiro atuando no teatro e uma boa parte disso junto com o Visconti, né, que foi um grande propulsor da carreira dele de ator. Depois em papéis menores, no início ali como um jovem romântico, meio inocente e tal, e depois algumas guinadas pelo caminho. A guinada maior que eu acho que foi o La Dolce Vita em 60, e encontro com Fellini. E aí ele passa a fazer papéis até um pouco... sempre tentando contradizer essa coisa do galã, né? Ele vai fazer um impotente no Belo Antônio, ele vai fazer homossexuais, como lá, no Maravilhoso, né? Um Dia Muito Especial. Ele vai fazer um Casanova moderno, um Casanova impotente de novo, no Casanova 70. Mas ele próprio reconhece que ele era preguiçoso, ele não decorava texto, ele chegava muitas vezes... até um pouco despreparado para o set, e realmente atuava na base do talento mesmo. Ao passo que a Sofia, que muita gente, vamos dizer, não tem como se pensar na grandes atrizes, não vai pensar na Sofia Loren, vai pensar talvez numa grande estrela, mas não numa grande atriz, o que é uma grande injustiça, porque apesar dela, para muita gente não ter forjado a própria carreira, e sim ter sido descoberta, né? É engraçado que essas divas, elas foram descobertas por alguém, ou seja, elas não se formaram atrizes.
elas não galgaram uma carreira. A Lolo Brígida foi descoberta por alguém, a Pampanini, a Sofia Loren foi descoberta, foi forjada ali, depois principalmente no encontro com Carlo Ponti, que passou a ser seu marido, produtor, né? Mas ela era Caxias, profissional, chegava cedo no set, aprendeu inglês muito bem, coisa que o Marcello nunca fez. Né? Ela estudava, chegava com um roteiro decorado, então ela era muito mais profissional do que o Mastroianni. E hoje as pessoas parecem achar que ela era menos atriz, ou ela é, né? Tá viva, mas enfim, eu acho que não tá atuando praticamente mais. E aí, o que vocês acham nesse encontro aí? Mas eu gosto muito dos dois, né? Acho que realmente vi muito mais coisa do Mastroianni, mas eu acho ela muito boa. Não só uma diva, não só uma imagem. Eu defino os dois da seguinte maneira, Alexandre e Luísa. O Mastroianni e a Sofia Loren são hipnóticos. Eles atraem o meu olhar assim que aparecem. E eu não consigo deixar de ver. Eu não consigo desgrudar quando eu vejo os dois. É por isso que eu falei, são dois dos meus artistas preferidos do cinema. Eu acho os dois muito bons. Eu concordo contigo, Alexandre. Acho que às vezes as pessoas falam da Sofia Loren num patamar um pouco mais abaixo só em relação rostinho bonito, vamos ao dizer. Mastroianni. Não só o rostinho, né, cá entre nós. Ela era muito bonita, toda. Mas as pessoas falam muito disso, da questão da beleza, mas esse filme é uma demonstração, né, que ela é uma baita de uma atriz. Duas mulheres é outra demonstração que ela é uma baita de uma não atriz. Esquece, ela já estava vindo de uma atuação fuderosa que era o Oscar de melhor atriz. Duas mulheres. No Duas Mulheres, né? Sim, ela tem um dia muito especial, uma prova de que ela é uma grande atriz, cara. Então, realmente é injusta essa fama. Mas eu defino dessa maneira, eu acho os dois hipnóticos. São bonitos, são talentosos, são simpáticos, né? Eles me atraem imediatamente quando aparecem na tela. Eu acho que no caso da Sofia Loren, né? Bom, Marcello Mastroianni também, assim, existe uma sexualização que ficou na frente do talento das pessoas, veem antes uma coisa ao invés de ver outra. Tanto é que, eu não sei, assim, eu tendo a gostar mais deles depois que eles ficam mais velhos, assim, existe, porque aí você vê menos a sexualização e muito mais a atuação da pessoa, né? Eu acho, assim. A Sofia Loren, ela vem... o Alexandre citou aí, né, um pouco o começo, assim, eu acho que para algumas estrelas elas surgem conforme o que o mercado quer. Então, não é à toa que a Sofia Loren, por exemplo, em alguns concursos de beleza, ela foi recusada porque ela tinha uma beleza talvez mais popular. Ela tinha uma coisa assim que se remetia a uma rebelde indomável, que é o personagem que ela fez muitas vezes no cinema, né? E depois ela despontou e se tornou uma grande atriz, né, do cinema italiano. Acho que tem um pouco também disso, assim, do período, né? Porque eles vão despontar depois do pós-guerra, depois da guerra. E eu acho que tem também isso, assim, um pouco da identificação do povo italiano, principalmente eu acho que pelo lado da Sofia Loren. Sofia Loren é uma mulher que também sofreu muito com a guerra, sofreu nessa questão do pai dela, cresceu em Nápoles, apesar de ter nascido em Roma, né? E as pessoas, eu acho que identificam isso, assim. Tem também um pouco da Lolo Brígida isso, né? Acho que tem bastante, assim, essa beleza da rebelde indomável, né? E acho que é isso, assim. Eu gosto muito dos dois, como o Tony diz, assim, hipnóticos, assim. E o povo foi meio ingrato com ela. A Sofia também sofreu muito por uma questão, ela é muito afeiçoada ao país, principalmente a terra natal dela, Pozzuoli, né? A terra natal não, que na verdade ela nasce em Roma e se muda cedo, né, para Pozzuoli, mas é onde ela cresceu. E ela enfrentou problemas depois, por exemplo, da questão do casamento com o Carlo Ponti, porque não era permitido o divórcio, e ela foi... E ele era casado, né? Ele era casado e ela foi acusada de concubinato. Ela e o Ponti poderiam ir presos, eles precisaram se exilar, precisaram requerer junto ao governo francês a cidadania francesa para eles poderem
viver em Paris, né? E isso gerou um problema muito grande, porque nas igrejas as pessoas colocavam cartazes para que as pessoas não vissem os filmes da Sophia Loren. Houve realmente uma campanha muito forte quanto a isso. Houve também uma rivalidade dela no começo com a Lollobrigida, que dividiu que nem o Fausto Coppi e o Dino Bartali, os dois ciclistas mais famosos lá da Itália, que até hoje dividem os velhinhos. Lógico, tem os velhinhos que torcem que são Coppiani, e os velhinhos Sendo que são que os caras já Bartaliani. morreram, né? Os caras já morreram, mas os caras até hoje eles se matam por causa dos dois. Pelé ou Maradona, até hoje, Isso, né? Quem é melhor? Exatamente, Pelé ou Maradona. Mas é aquele tipo de rivalidade Ivete Sangalo, Cláudia Leite, né? Por aí. Mas maltrataram muito a Sophia Loren também quando ela foi acusada de evasão de divisas. Ela teve um problema com o fisco, respondeu um processo que durou, sei lá, acho que quase 30 anos, acabou absolvida, é verdade, Como mas... muita gente que a gente conhece no fisco italiano, jogadores de futebol aí toda hora Isso. com problemas, ou grandes ídolos aí, inclusive, né? O Zico teve problema lá e foi eu não absolvido. queria falar o nome. Não, mas ele foi absolvido. O Zico era inocente, cara. A gente tem que falar, até porque ele era inocente. Tá E certo. a Sophia Loren também foi inocentada. Mas bateram muito. Ela chegou, inclusive, a pedir, a mandar uma carta pro Sandro Pertini, não é isso? O presidente, um dos presidentes mais populares da Itália, que foi partidiano e tudo mais, para que ele fizesse algum tipo de intervenção nisso, e nem assim ela teve qualquer tipo de benefício. Ela sofreu muito com relação a essa investigação. Bateram muito nela. Mas essa parceria dos dois, né, é muito interessante, que é uma parceria que durou assim praticamente 50 anos, né? Eles até já bem no iniciozinho das carreiras chegaram a contracenar, a atuar no mesmo filme, mas em episódios distintos ou sem contracenar propriamente. Eles vão contracenar mesmo em 54, lá com Bela e Canalha, do Alessandro Blasetti. Vão encerrar lá em 94, né, com Prêt-à-Porter, o filme do Altman, que eu vi no cinema, inclusive, eu lembro disso. E pouco tempo depois ele faleceria. Faleceu até, vamos dizer, novo, 72 anos, tudo. Uma carreira de quase 170 filmes. É muito difícil você realmente escolher qual é a sua atuação preferida do Mastroianni, porque ele deixou muita coisa. Mas é um cara que sempre me parece um pouco fazendo uma ironia sobre o próprio trabalho de ator, ou sobre a própria posição dele, aquele ar um tanto cansado que permeia todos os personagens, um pouco tirando um pouco a seriedade de tudo. Eu acho que isso está presente em praticamente todos os papéis, dependendo do gênero, do tipo de personagem, desde lá do anarquista de Os Companheiros, do Monicelli, até nos galãs, nos vários galãs. Tem sempre um pouco desse enfado com a sociedade, com a vida, com um ar desinteressado. Esse ar desinteressado, né? E a gente até vai, nós três, em breve, gravar um episódio todinho em homenagem ao centenário do Mastroianni e aos 90 anos da Sophia Loren, e aí a gente vai acabar citando brevemente diversos outros filmes. A gente vai ter participação de várias outras pessoas, amigos, críticos, mas já que a gente está aqui falando desses dois, vamos agora também citar aí, além do Matrimônio Italiana, né, que grande papel te marca assim, de cada um, né? Eu acho que vale para encorpar essa homenagem que a gente está fazendo aqui também no PFC. Quem se dispõe a começar? Assim, ó, sem ter programado isso antes, ou seja, vai ter que sair agora. Cara, na emoção. Os do Mastroianni, sem dúvida alguma, 8,5, A Doce Vida, e o já citado do filme do Monicelli, Os Companheiros, o professor, esqueci, o professor Senigallia, não é isso? O Senigallia dos Companheiros, isso. Esses três aí são os que me marcam mais do Mastroianni. Agora, da Sophia Loren, vamos pensar. Eu acho que o papel que me marca principalmente é o papel do Ontem, Hoje e Amanhã, que ela faz aquele striptease pro Mastroianni, cara. Aquele papel ali eu acho fantástico. Aquele striptease eu acho fantástico. E é um striptease que eles tripudiam dele, né, de certa forma, no Prêt-à-Porter, né? Sem dúvida. Reencenam mais ou menos, mas com diferença ali, né?
Né? No final, né? A gente não tem mais o Mastroianni uivando, né? Isso, ele dorme, né? Ele dá bocejos. Mas Girassóis da Rússia também. Girassóis da Rússia é um filme que eu gosto muito da Sofia Loren. E a Pizzaiola lá do Ouro de Nápoles também é legal. E duas mulheres, né? Eu já ia esquecendo de citar 2 mulheres. Porra. Pois é, eu tava percebendo e ia aproveitar a sua deixa pra falar ele, né? E Um Dia Muito Especial também. Tem vários papéis bons, tem vários, né? Eu gosto muito do Um Dia Muito Especial, acho que ela tá magnífica nesse filme, 2 mulheres. Existe um filme do Francesco Rossi chamado Felizes para Sempre, que ela faz o par com o Omar Sharif, que eu também gosto muito. Mas, assim, eu vou citar um que acho que é o último que ela fez, provavelmente, Rosa e Momo, que você pode ver no Netflix. Por quê? Porque ali não é mais a Itália clássica que a gente conhece. Ali, novamente, ela faz um papel de uma ex-prostituta numa Itália que agora é uma Itália atual. Você já tem os refugiados, né? No cinema italiano antigo, você não vê negros, geralmente, nos filmes, né? A não ser que seja aquela questão ali da guerra, porque os americanos vêm e tal, os aliados, né, no geral. E ali, eu acho também, ela é uma senhora. E ela está estupenda. Pra mim, ela tá ótima nesse filme. E, vamos ver, Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni, eu gosto sempre de citar Estamos Todos Bem, do Giuseppe Tornatore. Eu amo esse filme. Eu amo aquele filme do Roberto Faenza, Sostiene Pereira, que eu já citei lá no podcast Cinema Italiano. Tinha mais um aí, que eu não tô lembrando do Marcello Mastroianni. Mas é Mastroianni, né? Onde quer que ele esteja ali, mano. Eu gosto muito dele. Deixa eu ver qual mais. Acho que é isso por enquanto. Do Mastroianni, eu até prefiro deixar de fora os filmes do Fellini, assim, pela obviedade da grandiosidade deles. Né? Eu acho que ele fez 5 com Fellini, Doce Vida, 8,5, Cidade das Mulheres, o Ginger e Fred e... o outro eu acho que é o Entrevista, ou é o Ensaio de Orquestra agora. Entrevista, Ensaio de Orquestra ele não tá, não. E lembrando que o grande projeto inacabado do Fellini, que era a Viagem de Mastorna, né, que chegou a ter ensaios, chegou a ter testes e tudo mais, era com o Mastroianni fazendo o papel de um músico. Mas, deixando de fora eles, eu vou citar... alguns filmes, assim, eu acho que não dá para deixar de fora, para mim, o Dois Destinos, o filme do Valério Zurlini, né? Eu acho que eu colocaria como a melhor atuação dele que eu vi, né? Nesse papel pro Zurlini, no Crônica Familiar, filme de 62, né? Divórcio Italiana, que a gente citou, e gosto demais dele também no Belo Antônio, do Bolognini, que é um filme de 1960, em que ele faz um homem do qual a sociedade patriarcal espera que seja um garanhão, espera que case e no primeiro mês aí de casamento já engravide a mulher, e nada disso acontece, e começa a ser questionado uma série de coisas, a sexualidade dele, enfim. E sobre a Sofia Loren, além do que vocês já citaram, eu acho que cabe lembrar um pouco, apesar de, sei lá, não ser geralmente muito citado, né, os papéis internacionais que ela fez, né, como no El Cid, filme do Anthony Mann, né, tá na Queda do Império Romano também, e poxa, pouca gente se lembra, né, ela tá no filme do Chaplin, né, cara, Condessa de Hong Kong, 67. Né. Que aliás ela conta na biografia que é com Marlon Brando, esse, não é? Diz que o Marlon Brando levou um esporro do Chaplin porque chegou atrasado no primeiro dia, e o Chaplin falou pra ele: se você vai repetir isso nos próximos dias, nem precisa aparecer mais. Ficou murchinho. A Sofia Loren conta na biografia que o Marlon Brando parecia ser um cara muito infeliz. Dentro la casa mia li voleva portare, col nome mio, i suoi figli, quei figli di... Di che? Tuoi, di puttana. Tá, agora, tento falar dessas 4 figuras... Vamos voltar a falar um pouquinho do filme? Vamos falar do filme porque a gente ainda não falou tanto dos filhos que são revelados pela Filomena. São 3 filhos. Tem diferenças também em relação à peça.
Como eu disse no começo do episódio, o Eduardo De Filippo colocou 3 estratos da sociedade nos filhos: o operário, o industrial, o comerciante, que é o vendedor de camisas, e o literato, o escritor. Aqui mudam as profissões. O mais novo, que é o Michelino, tem 15 anos, só ele trabalha num posto de gasolina, ele fuma. O outro é um estudante e o outro é um vendedor de luvas, ele trabalha numa loja de luvas. Ficou claro para vocês se ele é o dono ou se ele é um funcionário ou não? Funcionário. Funcionário, né? Ele trabalha numa loja de luvas. Tem algumas coisas bem interessantes para destacar aqui, principalmente uma cena que eu até comentei com o Alexandre, que eu achei muito bonita. Porque quando a gente está vendo os flashbacks, a Filomena aparece levando uns doces da pasticceria Soriano para 2 dos filhos. E eles comem aqueles doces e sujam a boca com açúcar. E mais tarde, quando eles são apresentados ao Soriano, essa cena se repete, né? Ela entrega os doces. Já grandes, né? Eles já grandes sujam a boca com açúcar. Sem falar na última cena, numa das últimas cenas ali, quando tem aquela fala toda sobre os filhos, aquilo ali é muito emocionante, né? Sim. Aquilo ali é bem legal, aquela fala toda ali sobre os filhos. Eu acho que é o grande destaque, aquele monólogo final. E ali me desculpa, ali pode o filme não ser a peça, né, do Eduardo Filippo não ser autobiográfica, mas me parece o Eduardo Filippo falando pro Scarpetta, né? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida, cara. E só lembrando, desculpa, já vou te passar, Luísa, mas lembrando que o Eduardo Filippo, ele era muito amigo do De Sica e tal, tanto é que um dos episódios do Ontem Hoje de Amanhã era com o roteiro do Filippo, que era o Adelina, né? Mas quando começaram a trabalhar no Matrimônia Italiana, o Eduardo Filippo acabou se afastando um pouco, teve uma certa divergência justamente por causa dessas adaptações ali, para tornar a história mais cinematográfica que o De Sica fez, né? E o De Filippo se afastou, preferiu até não aparecer nos créditos do filme, né? Dizem que até ficaram meio afastados mesmo, assim, na vida pessoal. Mas mantiveram a homenagem para Titina no começo do filme, né? A dedicatória, porque afinal de contas, como nós falamos, quem deu voz, quem deu vida à Filomena. Exato. Mas essa questão, né, os filhos são filhos, esse final, ele tem um simbolismo ali, né, por 2 motivos. Primeiro que o Dom Domé, ele não prestava, mas ele se transforma, ele acolhe os 3 filhos, né, ao invés, ele nunca vai saber qual é o verdadeiro filho dele, assim. Mas ele resiste a isso até o final, né? Porque no finalzinho ele tenta de novo. Ele faz mais uma tentativa de saber quem é o filho dele. Isso. Mas aí ele cede, né? Acho que ele é obrigado a ceder de alguma forma. Mas essa fala dos filhos são filhos, ela é muito simbólica, né? Naquele sentido, né? São seres humanos. Independente da onde eles são oriundos, né? Se é um filho ilegítimo ou não, assim. Eu acho que pega muito essa fala, né, final. E esse tema é o principal, né, mas agregue-se a isso essa questão de uma jovem que quando ela conta naquele monólogo que aos 13 anos o pai olha para ela e fala, você já tá com 13 anos, né, já tá grandinha, quer comer? Tem que trabalhar. E que ele estava se referindo, obviamente, né, ela conta uma cena bela da peça e do filme, né, que ela daí vê uma conhecida bem vestida e tal, começa a explicar para ela sobre aquela vida, né? E ela vai para aquilo. Un giorno incontrai una compagna mia. Quasi non la riconoscevo, tanto stava vestita bene. Forse allora mi pareva bella qualunque cosa. Mi disse così, così, così e così. E daí isso marca a vida dela pro resto da vida, que ela vai ser sempre tratada como uma mulher de segunda categoria. Isso é muito interessante e ligado àquele contexto histórico do pós-guerra, do desespero, né? Ela fala da família que só tinha um prato no meio da mesa e todo mundo ia com um garfo para dividir aquela pouca comida que tinha ali para a família toda, que não sei quantos irmãos. Então, assim, é um filme rico, é uma história rica, uma peça que tem um fundo, tem muito de história da Itália também por trás, né? Que a gente só vê quando
dá mais atenção a isso e olha com mais carinho o filme, né? Pode passar realmente numa primeira visão mais superficial, parecer apenas um filme explorando, né, esse talento e essa figura dos dois. No Duas Mulheres, ela fala também que ela se casa para fugir da pobreza, né? Ela não se casa por amor. Eu acho que existiam realmente poucas alternativas para você fugir da pobreza. Era a prostituição, era o casamento com um homem mais velho, essas coisas, né? E para fechar esse ciclo de denúncia, de tratamento não igualitário à mulher, comente, Luísa, por que o salário da Sophia Loren foi menor do que o do Mastroianni nesse filme? E menor do que... Já que ela, pelo menos na peça, é a personagem principal, a Filomena Marturano. É impressionante, né? E é uma constatação de uma realidade que até hoje existe, né? Que a mulher recebe menos do que o homem. Mas acho, no caso da Sophia Loren, eu acho ainda mais absurdo. Exatamente porque era uma grande estrela, mas também era a personagem principal do filme, né? E o Mastroianni foi chamado depois dela, porque o Carlo Ponti, quando decide fazer, pergunta para a Sofia o que você acha de fazer Filomena Marturano, já sabendo da história da Sofia também, claro, e ela achava que ela poderia ser resistente a fazer, só que não, ela aceitou, ela chamou para ser a responsabilidade, né? E só depois é que foram procurar o Mastroianni. Não, e quando o Alexandre falou isso, eu até falei, isso é culpa do Carlo Ponti. Por que eu acho, né? Carlo Ponti era o marido dela já, mas era também o produtor. Ele podia ter evitado isso, né? Com certeza. Lembrando, só para contextualizar, ela ganhou 40 milhões de liras e o Mastroianni 50, e o De Sica 50. Já tinha sido assim também, essa diferença no Ontem, Hoje e Amanhã. 30 para ela, 44 para o Mastroianni e 50 para o De Sica. Agora, curiosamente, no Duas Mulheres, anterior, até em que ela acabou ganhando o Oscar, ela ganhou mais que o dobro do Belmondo, praticamente. Porque aí eu acho que seria um absurdo, né? Ela é realmente a personagem principal, junto com a atriz que faz a filha, né? Não sei, mas no caso eu acho que, né? É uma coisa que é uma realidade, eu acho que também talvez não coubesse a ela, principalmente sozinha, lutar por um salário igual, para trabalho igual, como dizem hoje em dia. Mas acho que houve um erro, assim, se me permitem a crítica ao relacionamento, ao Carlo Ponti, né? Porque era também o marido dela, mas talvez não só por isso devia defender melhor os direitos dela, mas, enfim, não sei, assim, não sei o que dizer direito, assim, acho um absurdo. E tem um papel importante de um cara que eu descobri o papel dele nesses estudos, o tal do Joe Levine, que ele tinha uma distribuidora, Embassy Pictures, e esse cara foi o cara que levou Duas Mulheres, que levou o Boccaccio. Sim. E prometeu que a Sophia Loren ia ganhar o segundo Oscar no Boccaccio, acabou não ganhando, e ia ganhar no ano seguinte com Ontem, Hoje e Amanhã. Então era o cara que jogava esses filmes já nasciam lá, o Ponti já produzia esses filmes pensando no mercado internacional, pensando em Oscar. A construção desse estrelato ali de Mastroianni, de Loren, e esses filmes fazerem tanto sucesso no exterior, fazerem sucesso até em termos de premiações, está muito ligado a esse cara e a capacidade desse cara vender esses filmes até antes de serem lançados, né? Eles já estavam extremamente divulgados lá. Joe Levine. Allora sta male assai. Sta in agonia. Alfred, io sto qui parlando di cose importanti. Então é isso, pessoal. Acho que está bem tratado. Fizemos aí a nossa homenagem a Mastroianni e Sophia Loren dentro do PFC. Matrimônio Italiana. Obrigado, Luísa, por ter aparecido por aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Espero que seja a primeira de várias visitas. Legal, legal. Tony, obrigado. Até a próxima. Obrigado. Valeu, Alexandre. Valeu, Luísa. Até Obrigada, a próxima. Tony. Tamo junto. Será que sou eu hoje que vou ter que fazer o abraço? Buongiorno papà. Buongiorno papà.